Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do nosso Coringão, nosso clube do coração. Neste vídeo aqui vamos falar sobre a vitória do Corinthians de grande importância fora de casa. Felipe Coutinho está totalmente descartado do Corinthians, fiel? Ou não? Vamos trazer também informações sobre Kevin, tá? Zagueiro aí oferecido do Once Caldas. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para a gente falar muito sobre o Corinthians. É de grande importância que a gente inicie esse vídeo aqui falando a vitória do Timão de grande importância em cima do Atlético Paranaense fora de casa. Inclusive ontem eu fiquei de trazer uma live, tá, fiel? Mas eu tive um problema nas configurações que não teve como eu trazer a live para vocês. Não estava conseguindo deixar de tela cheia, tá? Tava tela em pé, é como se fosse shorts, tá? Não consegui colocar, então eu preferi não trazer essa live, mas eu já consegui aqui nas configurações dar um jeito, tá? Então em breve a gente já vai trazer uma live, vamos combinar uma live aqui para trazer com vocês, para fazer para vocês. Esse canal já vai iniciar as lives nos próximos dias, pra gente fazer live direto aí, e vocês vão ver a diferença, tá? Vocês vão ver a diferença das lives, vocês vão ver que a gente aqui vai responder todo mundo que perguntar. Comigo aqui não tem essa não, tá, fiel? Pode ser superchat, sem ser superchat, eu vou responder todo mundo, porque vocês sim são a minha preferência e eu não vou desfazer de ninguém aqui, tá? Se não quiser mandar superchat, nem precisa, cara. Sabe por quê? Porque eu vou te responder da mesma maneira, comentário por comentário, demore o tempo que for demorar, tá? Porque aqui a gente vai fazer a diferença sim, tá bom? Fiel, vamos iniciar então aqui com o pós-jogo, tá? De Corinthians e Atlético Paranaense. Vitória de grande importância, não podemos negar que não jogamos absolutamente nada. Eu seria aqui ridículo em falar que o Corinthians jogou bem. Por isso que eu trouxe informação para vocês. Quando a gente perdeu pro Palmeiras lá de 1-0, eu fiquei feliz, porque o Corinthians massacrou o Palmeiras, tá? Poderia a gente ter feito 2, 3 gols de diferença. Mas não, a gente perdeu, mas eu fiquei contente pela forma que o time jogou. Ontem, é lógico que eu estou muito contente com a vitória, porque foi uma vitória importante. Mas eu também fico com o pé atrás, porque o time não produziu aquilo que a gente gostaria de ver produzir. Amassar o Atlético Paranaense, ir pra cima. Apesar que o Atlético Paranaense, há quem se engana que só porque subiu da segunda divisão pra primeira, é um time fácil de ser batido, tá? Principalmente fora de casa, naquele gramado horrível sintético. Aquele jogador do Atlético é muito bom, aquele Viveiros lá, é um cara muito explosivo, muito forte, muito bom de bola. Tem jogadores interessantes ali. Já ganharam do Santos, ganharam do Internacional, então não tem time bobo mais não. E o Atlético Paranaense vai tirar pontos de muito time grande aí, tá? Então foi uma vitória do Corinthians que, detalhe, de grande importância fora de casa, tá, Fel? Porque o Corinthians precisa ganhar pontos fora de casa se quiser ser competitivo na competição. Não existe aquele negócio, caiu na Neoquímica, já era. Tem que cair em qualquer lugar, já era. Porque se a gente ficar só nessa intenção de só ser forte dentro de casa, a gente vai perder muitos pontos. Então por isso que eu acredito que essa vitória ela foi de grande importância, o Corinthians começar bem ganhando fora de casa aí, fora da Neoquímica Arena, conquistando já esses 3 pontos aí, mais esses 3 pontos, né? É de grande importância que a gente fale aqui, que a gente tem que ponderar o golaço do Rodrigo Garro, importante para o jogador que está numa fase ruim, que não é o melhor do Rodrigo Garro que a gente vê, mas fez um baita golaço, bom para o moleque ganhar confiança, bom para o Rodrigo Garro, até para se incentivar a continuar melhorando cada vez mais, para buscar a titularidade desse Corinthians. E nossa, cara, eu fiquei muito feliz aí com o golaço do Rodrigo Garro, comemorei muito, porque ele também merece. Está passando por muita coisa, assim como passou o Yuri Alberto lá atrás, naquela fase ruim, onde a maioria de nós aqui ficou criticando o jogador e ele conseguiu dar a volta por cima. Espero que o Garro consiga também dar essa volta por cima, porque ele é um baita jogador. Partida totalmente apagada do Memphis Depay, espero mesmo de coração que o Memphis Depay possa melhorar, os números dele são bons, mas tem que melhorar, tem que jogar com mais vontade. Parece que o Memphis Depay está jogando de forma indisplicente, tá? Pelo menos é a minha forma de pensar. Eu sou um dos que mais elogio o Memphis Depay, a única coisa que eu critico são esses números financeiros que ele ganha de premiações, mas é um jogador que tem números, traz retorno financeiro, é importante, principalmente em um jogo grande. Mas o Memphis Depay, na maioria dos jogos, parece que ele fica apagado, parece que ele, pelo que ele ganha, ele tem que produzir muito mais. E não é porque é o Memphis que eu vou deixar de falar não, fiel. Pode ser o Memphis, o Yuri, o Vitinho, o Garro, o Hugo Souza, que está fazendo história no Corinthians, pode ser qualquer jogador.
eu vou sempre aqui falar se o cara jogar mal. E também vou sempre elogiar se jogar bem. Então, na minha opinião, o Memphis Depay ontem fez uma partida muito abaixo daquilo que ele é capaz, tá? Então, espero que o Memphis também possa aí voltar. Não voltar, né? Mas apresentar esse futebol dele que nós aqui estamos esperando. Aquele futebol daquele Memphis Depay que faz a diferença nos jogos, tá? Fiel, não tem muito o que comentar, o Corinthians foi amassado pelo Atlético Paranaense, tá? A gente fez o gol e conseguiu se defender muito bem, parabéns à nossa zaga. O Hugo Souza fez também defesas importantes, errou pênalti, né? Lógico que o Hugo Souza, ele tem o seu tamanho aí, que mesmo quando não defende o pênalti, é difícil pro jogador bater um pênalti num goleiro que é catador de pênalti. O cara fica com receio, tem que bater muito bem, tem que deslocar muito bem, senão o Hugo Souza cata o pênalti mesmo. E aí ele tentou deslocar bem o goleiro e chutou para fora. Méritos aí do Hugo Souza também, né? Mesmo o jogador errando, eu acredito que tem méritos do goleiro aí, por ser um grande catador de pênalti e influenciar o jogador na hora da batida, tá? Então, fiel, comentem, quero saber sua opinião sobre essa partida, o que vocês acharam do golaço do Rodrigo Garra. Vocês acham que o Rodrigo Garra ainda tem condições de ser titular desse Corinthians principal aí ao longo dessa temporada? Comentem, quero saber a opinião de vocês. Comente tudo aí, porque a sua opinião é de grande importância para este canal, certo? Grande vitória do Timão e bora lá. Fiel, quero trazer uma informação aqui sobre o Felipe Coutinho, tá? Nem uma informação, é mais uma opinião que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu trouxe para vocês a informação no vídeo de ontem que não existe absolutamente nada entre Corinthians e Felipe Coutinho. Só foi o Felipe Coutinho rescindir com o Vasco que todo mundo colocou o Felipe Coutinho no Corinthians, tá? Não existe nada, não houve sequer, pelo menos informação minha. Não estou dizendo aqui, nem acompanhei outros canais referente a isso, tá? Pouco me importa também, tá? Estou trazendo informações minhas, tá? Eu não vi alguma, vamos dizer assim, fiel, eu não vi hoje no Felipe Coutinho um grande jogador para, nossa, cara, o cara tá livre no mercado, vamos lá contratar o Felipe Coutinho de extrema urgência. Eu não vejo hoje o Felipe Coutinho, aquele Felipe Coutinho que foi lá atrás, aquele baita, aquele jogador gigante. Mas ele é um jogador que cabe em qualquer clube, mesmo não sendo aquele Felipe Coutinho lá atrás de seleção brasileira. Então, mesmo o Corinthians não tendo contato com o jogador, o Corinthians deveria ter a obrigação de ir atrás do Felipe Coutinho. Ah, corintianeiro, mas o cara tá velho. Fiel, Felipe Coutinho joga tranquilamente no Corinthians, tá? Mesmo se não chegar para ser titular absoluto, mas é um jogador que eu acredito que vai ajudar muito tecnicamente. Felipe Coutinho é um baita jogador. E o Felipe Coutinho também não ganhava lá no Vasco um baita salário que o Corinthians não dê conta de pagar. Então é um jogador que está livre no mercado do jeito que o Corinthians gosta de contratar, do jeito que o Corinthians gosta de negociar, jogador que vai vir apenas por salário. O mercado da bola fecha aí no dia 3 de março, tá, fiel? Não tem muito tempo também pra gente procurar mais jogadores. Então o Felipe Coutinho tinha que fazer um contrato rápido com ele. Faz um contrato de 1 ano. Traz o Felipe Coutinho pro Corinthians, porque é um baita jogador. E qualquer informação nova, é lógico que eu vou trazer para vocês. Mas muita gente nos comentários disse, quando eu trouxe a informação ontem, que o Felipe Coutinho não era jogador. O Corinthians não tinha nada negociando com o atleta, tá? Muita gente corintianeira, ele saiu do Vasco porque não estava aguentando a pressão. Fiel, não vão muito por esse lado não, tá? Felipe Coutinho, além de ser um jogador rodado, o Vasco tá quebrado. Vai saber, porque eu não tenho informações do Vasco, né, fiel? Vai saber se o salário desse cara, quantos salários já não estavam atrasados, direitos de imagem atrasado. O Vasco é um time completamente quebrado. Então, o Vasco é um time que não tem condições hoje de disputar qualquer título. Então, para um jogador do naipe do Felipe Coutinho, vai chegando uma hora que o jogador vai desanimando. Vê um time totalmente limitado, um time que atrasa salários, um time que atrasa direitos de imagem, um time que não tem perspectiva de disputar nada a fins de grandes títulos. Então, o jogador prefere ficar livre no mercado, de repente, aí para conseguir um contrato melhor que tinha no Vasco e até mesmo a perspectiva de títulos. Então não vão para esse lado aí que ele saiu por causa que não aguenta a pressão do Vasco, não. Porque eu não acredito nessa hipótese, tá? Pode até ser, mas eu acho que isso é minimamente possível de ter acontecido, dele ter saído por causa de pressão, tá? Comentem porque eu quero saber sua opinião. Sua opinião é de grande importância aqui para o nosso canal. Então, Corinthians, aproveita que ele está livre no mercado e vai atrás do Felipe Coutinho, porque ele cabe sim no Corinthians. Não é aquele baita Felipe Coutinho, mas é um jogador aqui que
nos ajudaria bem tecnicamente, tá? Comentem se você pensa igual ou não, porque eu quero saber a sua opinião. Certo, Fiel? Fiel, bora falar aqui então sobre zagueiro que foi oferecido ao Corinthians, tá? O Corinthians que está em negociações avançadas, porém entrou 2 times na briga para contratar o zagueiro, que é o time do Santos e outro que é o próprio Vasco, tá? Que estão negociando aí o zagueiro. Eu acredito que dentre esses times que está negociando com o zagueiro, o Corinthians é o time com maior possibilidade de trazer o jogador. Porém, eu ainda afirmo para vocês que não é a principal, vamos dizer assim, não é a principal posição que o Corinthians tem carência hoje. O Corinthians tem carência hoje mais na parte de meio ofensivo do que na zaga. Na zaga já temos André Ramalho, Felipe Coutinho, Gustavo Henrique e também Gabriel Paulista. Temos 4 zagueiros lá. Vamos trazer agora 5 zagueiros, mais um. Então não vejo hoje como grande prioridade. O Corinthians deveria aproveitar esses dias que estão faltando de mercado, nem sei se vai dar tempo, para trazer um meio ofensivo. Olha que bom, Felipe Coutinho está livre no mercado, tá? Então abre o olho aí, Corinthians. Mas só pra gente voltar aqui no Kevin, tá, Fiel? Pra gente aqui não perder a linha. É um zagueiro que foi oferecido. O Corinthians pode anunciar o jogador nos próximos dias, está muito avançado com o Corinthians, mas também não tem nada fechado, tá, Fiel? Para chegar amanhã ou depois e o Corinthians desistir das negociações também, pode acontecer, porque as negociações são muito dinâmicas de acontecer, tá? Mesma hora que até jogadores que estão longe de fechar, fecha de um dia para o outro, o jogador que está avançado também pode ser que não dê certo, principalmente se tratando de uma posição que não é prioridade no Corinthians, tá? Mas vamos aguardar aí os próximos dias, que eu acredito que o Corinthians vai fechar sim com o zagueiro. Pelo menos as informações que eu tenho é que dentre os times que estão aí tentando contratar o zagueiro, o Corinthians é o time que está mais avançado com o jogador. Certo, Fiel? Só para finalizar, não estava nem na pauta este assunto, quero trazer para vocês aqui. Muita gente está perguntando, corintianeiro, Pedro Raul não está tendo oportunidade, o Pedro Raul deveria jogar, deveria ter mais oportunidade com o Dorival Júnior, a camisa do Corinthians está pesando para o Pedro Raul. Eu acho simplesmente que, mesmo com o Yuri Alberto machucado, o Yuri Alberto não faz a mesma posição do Pedro Raul. As pessoas têm que entender que o Yuri Alberto já deixou de ser centroavante há muito tempo. Ele era centroavante lá na época do Mano Menezes. E mesmo assim passava uma vergonha danada porque ele jogava preso, fixo, um jogador de alta velocidade com correntes nas mãos, porque ele não poderia correr, ele jogava preso lá esperando uma bola. Essa é a função do Pedro Raul, que não tem velocidade, tem uma altura boa para bolas aéreas, tá, Fiel? E é um jogador que joga parado dentro da área. Lembra o Pedro, não vou falar em nível de futebol, mas a posição aí é a mesma coisa, aquele jogador mais lento, aquele jogador que fica parado no meio da área. Hoje o Yuri Alberto, as posições para substituir o Yuri Alberto, que é jogador de ponta, seria sim o Vitinho, seria sim o Guinegão, que faz tempo que não joga bola, o senhor Guinegão, que precisa melhorar muito. Sim, o Caio César, que já volta agora também. Esses jogadores eu acho que estão mais aptos a substituir o Yuri Alberto do que o próprio Pedro Raul, tá? Então, para jogar com o Pedro Raul, para o Pedro Raul ter mais oportunidades, o Corinthians teria que jogar com 3 atacantes, 2 pontas e um centroavante fixo no meio, que aí o Pedro Raul entrava nessa posição de centroavante fixo no meio, tá? Pelo menos é o que eu penso. Pedro Raul vai ter as oportunidades dele, mas nessa formação, se você coloca o jogador na ponta, é queimar o jogador, é pedir para queimar o jogador, porque aí ele não vai conseguir produzir mesmo, tá, Fiel? Comentem se eu estou certo ou errado, quero saber muito a sua opinião. E, Fiel, tem de mais atualizado nos bastidores do Corinthians, é isso, de tarde. Me aguardem, de tarde eu já trago aí mais 2, 3 vídeos para vocês, pra gente falar muito sobre o Corinthians aqui. Tá bom? Não se esqueçam, tá? Amanhã já vamos deixar uma live marcada aqui. Vou combinar com vocês no vídeo da tarde o horário que a gente vai fazer. Melhor ainda, amanhã no vídeo da tarde eu trago uma live para vocês. Combinado? Então eu vou trazer 2 vídeos amanhã na parte da manhã e de tarde, a gente trazer o vídeo da tarde, eu trago uma live para vocês aqui. Combinado, Fiel? Primeira live aí do canal do Corintianeiro para vocês, então já está marcada. Certo, Fiel? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!